Não seja, meus amigos, uma geração sem memória como foram seus avós, seus bisavós, seus tataravós, que não guardaram as relíquias dos seus pais e destruíram tudo. Seja um povo que tenha uma memória, guarde as memórias antigas, porque Deus gosta dessas coisas quando você conserva e respeita aquela casinha antiga que você nasceu. Você pode modificar alguma coisa, mas sempre deixando aquela memória que os antepassados fizeram, né? Não destruindo tudo, porque ali vai servir para vocês e para aquela pessoa que vai chegar na sua casa e vai ver aquela memória. Para eles ter memória na vida, não ser um povo destruir e não destruir a memória, ok? Bom dia. Nunca destrua a memória dos seus pais, porque você vai precisar dela quando você estiver mais velho, daqui 20, 30, 40 anos, e você reativar a sua memória, de você lembrar quando você era criança. Faça tudo para conservar as relíquias, né, do seu pai, você guardar aquilo ali. Aquilo ali é muito bom. Se você puder comprar aquela casinha lá no sítio e conservar, se você quer coisa moderna, você vai fazer sua casa para lá. Mas deixe a relíquia, as coisas, né? Até o chapéu do seu pai você tem que guardar. Sua mãe, da sua avó, o vestido, né? Guarde como uma relíquia, que aquilo é muito especial, muito importante para uma boa lembrança e uma boa memória. É um cordel, é muito importante isso aí, ok? Bom dia para vocês. Olá, bom dia. Uma coisa, meus amigos, a gente vê isso aí já de muitos geração. O que é? Quando morre um da famílias, os mais velhos, pai, né? As pessoas fazem o quê? Pega, destrói tudo. A memória dos seus pais, né? A gente já vê isso aí desde nossos tataravôs, nossos bisavôs. Eles destroem toda aquela memória e ficam sem memória. Uma geração que não tem memória, não guarda. Como é bom você ter uma memória quando você era criança, uma casinha, né, dos seus avós. As pessoas destroem tudo e não presta. Bom dia para vocês. Vocês não estão vendo essa casinha aqui? É feia assim, desse jeito. É a memória do meu pai. Eu não posso destruir. Se eu quiser casa bonita, moderna, eu vou fazer casa em outro lugar. Mas eu tenho que conservar a memória do meu pai. Mudar algumas coisinhas, mas tem que deixar as portas velhas, né? Aí, que é uma memória, né? Uma memória antiga, tá vendo aí, ó? É uma memória que tem que guardar para que chegue uma pessoa e veja, né? Quando eu morrer, os que não tiver memória, que a geração não tem memória, destrua, mas eu não vou destruir a memória do meu pai. Porque isso é importante e Deus também, Deus não gosta de que a gente destrua. Temos que conservar a memória, né? Uma lembrança. Não ser igual os nossos antepassados, né? Bom dia. É muito triste, meus amigos, as pessoas que não conservam a memória dos seus antepassados, né? Isso aí já vem de geração muito mal, né? Geração que não tem memória, não existe memória na cabeça deles. Se não fosse para a gente destruir a memória dos nossos pais, não existia museu e nem os cordéis para guardar as lembranças, porque as pessoas, isso já vem de geração que não guarda nem uma memória. Quando morre um, já quer destruir tudo. Isso é muito triste. Tem que fazer todo jeito para conservar a memória dos seus pais, dos seus antepassados. Não sendo, a gente não pode ser como os que destruíram, né? Como os nossos pais, os nossos bisavôs,
que destruíram as suas memórias. A gente não pode ser que nem eles, tem que ser diferente, ok? Bom dia. A gente, a gente vê muitas coisas que as pessoas destruíram as suas memórias porque não tem memória. Destrói as coisas dos seus pais, né? Isso já vem de geração muito mal, geração que não tem memória. Uma geração que não guarda as suas relíquias, né? Tem coisa que a pessoa pode modificar numa herança, numa casa, mas não todas, deixando, conservando sempre aquela memória dos seus avós, dos seus pais. Isso aí é muito importante, né? Para uma boa lembrança, para renascer aquela lembrança que você tinha do seu avô, do seu pai, e não destruir, porque é muito importante e serve como uma relíquia, né? E Deus abençoe vocês. Não seja como os seus pais que destruíram a memória, as casas, destruíram tudo, as heranças, e não deixaram as relíquias passadas. Não seja como os seus tataravô que fizeram, que não tem memória. Coisa triste as pessoas que não têm memória não guardam. Se você quer as coisas modernas, construa as suas coisas modernas e deixe as coisas, as relíquias passadas dos seus pais ou dos seus, para que você tenha uma memória ativa, meus amigos. É muito bom fazer isso, porque essas coisas são importantes como um cordel, né? Como uma lembrança para você lembrar dos seus antepassados. E Deus não gosta quando a pessoa destrói a memória. Olá, bom dia. Quero dizer para meus amigos que nunca você destrua a memória dos antepassados. O que é memória? A memória é uma casinha que você nasceu lá desde criança, ou as coisas dos seus pais. Se eles destruíram a memória dos seus bisavôs ou dos seus tataravôs, não faça isso, porque o dia que você vai lembrar das coisas passadas dos seus antepassados e você não vai ter mais, porque não tiveram memória para guardar as coisas antigas. É muito bom fazer isso. Pensa nisso. Olá, bom dia. Uma coisa eu quero falar para vocês, que nunca vocês destrua a memória dos seus antepassados, ou dos seus pais, porque isso não é bom, porque um dia você vai lembrar como você era criança, e cadê a memória? Destruíram tudo, a casa, destruíram até, vamos dizer assim, as coisas simples dos seus pais, você tem que guardar como relíquia. É uma relíquia, né? Porque é tão bom, porque você vai ter aquela memória desde criança. Só quando não tem jeito, né? Coisa que pertence à herança, que às vezes... Mas de qualquer jeito você tem que preservar uma memória dos seus antepassados. Você pode abençoar tudo que você tem, para que seja consagrado, né? Abençoado, para que o inimigo não ponha as mãos nas suas coisas, desde que você receba tudo com ação de graça. Tudo que você tem se abençoe, que você tiver na sua casa, sua fazenda, sua indústria, tudo você abençoe, receba com ação de graça. Fazendo oração por aquilo que você tem, para que seja guardada as suas coisas. Seja uma pessoa gratos a Deus por tudo que você tem, para que aquelas coisas suas sejam ungidas, abençoadas por Deus. Jesus, Ele abençoa desde que você
receba tudo com ação, tenha ação nas coisas suas. Ok, amigo? Bom dia.